In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Veni, Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris, in enim accende. Emite Spiritu Tuum, et creabuntur, et renovabis faciam terrae. Oremos. Deus, qui corda fidelium Sancte Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere, per Christum Domino nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Muito bem, nós estamos então começando o nosso vídeo de hoje. Nosso assunto hoje será a natureza dos vícios. E para explicar este nosso tema e nos aprofundar nestes estudos, iremos usar o texto contido na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Mais precisamente, nós ficaremos na aula de hoje, na primeira parte da Suma Teológica, na questão 71. Esta é uma questão na qual Santo Tomás de Aquino irá discorrer acerca dos vícios e dos pecados em si mesmos. E nós ficaremos no artigo 1 desta questão 71. A questão 71 é composta por 6 artigos, mas nós iremos estudar o artigo 1. Neste artigo 1º, Santo Tomás se coloca diante da seguinte pergunta: o vício é contrário à virtude? E ele dirá que sim. Né? Então, a critério de introdução, nós podemos afirmar o seguinte. Por um lado, nós temos então a virtude. A virtude é um hábito bom. As virtudes são hábitos bons. As virtudes cristãs têm sua origem e causa na graça de Deus. Por isso são chamadas de virtudes infusas, ou então hábitos sobrenaturais, porque Deus infunde sua graça em nossa alma e quando nós correspondemos à graça, cultivamos virtudes, ou seja, passamos aos atos virtuosos. As virtudes realizam a nossa natureza, fazem com que nós tendamos à vida feliz, porque justamente as virtudes nos assemelham a Cristo. Em contrapartida, os vícios são hábitos ruins, hábitos perversos. Os vícios são pecados que nós cometemos repetidamente. E de tal maneira o pecado, sobretudo o pecado mortal, fere e deforma em nós a imagem e semelhança de Deus, que nos faz perder a graça santificante, que portanto nos faz perder a comunhão com Deus. Desta maneira, o vício não nos realiza, pelo contrário, nos desfigura, nos arrasta para a tristeza, para uma vida oposta à vontade de Deus. Enquanto a virtude tem como fim último o céu, o vício tem como fim último a condenação eterna, o inferno. Né? Vamos então estudar um pouco mais sobre o vício e o que São Tomás de Aquino tem a nos dizer sobre este assunto, lendo então o artigo 1 da questão 71, da primeira parte da Suma Teológica. Quem está a acompanhar nossa aula pelo texto da Suma Teológica publicado pelas edições Loyolas, estamos no volume 4º, ou então no 4º tomo da Suma Teológica, segundo a publicação da Loyola aqui no Brasil. Então essa é a pergunta. O vício é contrário à virtude? Nós iremos ler o artigo inteiro, portanto nós vamos discorrer primeiro acerca da objeção e dos argumentos a favor da objeção. Não é? Utrum vicium contrarietur virtuti. O vício é contrário à virtude? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que o vício não é contrário à virtude. Esta é a objeção. São Tomás não concorda com ela, mas ele já nos adianta uma resposta errada à pergunta e também já nos adianta os argumentos a favor dessa objeção. Então, o primeiro argumento a favor da objeção é o seguinte: com efeito, ao que é um
opõe-se um contrário, diz o livro 10 da Metafísica. Ora, à virtude opõe-se o pecado e a malícia. Logo, não é o vício que lhe é contrário, porque o vício se diz da disposição indevida dos membros do corpo ou de qualquer coisa. Então, o primeiro argumento a favor da objeção diz que o vício não se opõe à virtude, porque a virtude se opõe o pecado e a malícia. Né? Segundo argumento a favor da objeção. Além disso, a virtude denomina uma perfeição da potência. Ora, não designa nada pertencente à potência. Logo, o vício não se opõe à virtude. Né? Se a virtude é uma perfeição da potência, ora, o vício não designa nada que pertença à potência da alma. Logo, o vício não se opõe à virtude. Argumenta erroneamente, é uma falácia. O segundo argumento a favor da objeção. Né? Aqui nós poderíamos abrir um parênteses para explicar o que são as potências da alma. Né? Segundo a antropologia atomista, nós, seres humanos, possuímos potências ou faculdades da alma. Na patrística se costuma usar a expressão faculdades da alma, sobretudo na filosofia e na teologia agostiniana, mas na escolástica costumou-se usar o termo potências da alma. Nós diríamos hoje, a grosso modo, as capacidades da alma. Né? Ora, o que são as potências? As potências são justamente capacidades. Nós, seres humanos, possuímos potências superiores da alma, aquelas que nós temos em comum com os anjos. São elas a inteligência, a vontade e a memória, potências intelectivas. Mas nós também possuímos potências inferiores da nossa alma, e estas nós temos em comum com os outros animais. A potência vegetativa, a potência sensitiva, que se subdivide em sentidos externos, tato, olfato, visão, audição e paladar, sentidos internos, como é o caso do sentido comum, a fantasia ou imaginação, a cogitativa e a memória sensitiva. Além da potência vegetativa e das potências sensitivas, nós temos as potências apetitivas, os apetites, as paixões, sobretudo as do concupiscível e as do irascível, e as potências locomotoras. 4 conjuntos de potências inferiores da alma e um conjunto de potência superior da alma. Então, a virtude denomina a perfeição das potências. A virtude aperfeiçoa a operação das potências. As virtudes intelectivas aperfeiçoam o intelecto, para que ele conheça a verdade. As virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, aperfeiçoam, respectivamente, a inteligência, a memória e a vontade. As virtudes morais aperfeiçoam as potências apetitivas e as potências sensitivas, principalmente, salvo a prudência e a justiça, que também aperfeiçoa a vontade. Não é? Então, as virtudes são a perfeição da potência. Ora, o vício não designa nada pertencente à potência. Será? Não é? Logo, o vício não se opõe à virtude, segundo argumento a favor da objeção, que é uma falácia, porque o vício ele designa algo que não pertence à potência propriamente dita, mas o vício é a deformidade das potências. Tá? Terceiro argumento a favor da objeção. Ademais, Túlio diz que a virtude é a saúde da alma. Túlio aqui é Marco, Túlio Cícero. Né? Ora, o contrário da saúde é a doença ou a incapacidade, mais do que o vício. Logo, o vício não se opõe à virtude. Então, 3 argumentos a favor e uma objeção. Agora nós temos, então, o sed contra. Né? Sed contra est quod dixit Augustinus. Em sentido contrário, Santo Tomás de Aquino afirmará e citará o que diz Santo Agostinho em livro De Perfectione Justitiae. Então, Santo Tomás cita aqui uma autoridade, talvez a maior autoridade do período patrístico, que foi Santo Agostinho. Então, a partir de agora,
do sede contra e da resposta, São Tomás irá se posicionar diante do problema. E irá dizer o que ele de fato pensa acerca desta questão. Então, o coração dos artigos encontram-se de fato aqui no sede contra e na resposta. Tá? Então, em sentido contrário, Agostinho diz que o vício é a qualidade que torna o espírito mau. Ora, a virtude é a qualidade que torna bom aquele que a possui. Logo, o vício se opõe à virtude. Então, aqui nós temos um condensado, um resumo do que São Tomás irá desdobrar na sua resposta. Né? Então, se a virtude torna os nossos atos bons, e bons aqueles que realizam os atos, em contrapartida, os vícios tornam nossos atos, nossas obras más e maus, perversos, aqueles que as praticam. Logo, o vício é oposto à virtude. Né? Então, o vício é a qualidade que torna o espírito mau. O vício nos torna maus, perversos, pervertidos e perversores. De tal maneira que precisamos entender, então, as virtudes nos realizam, mas também as virtudes nos tornam dessemelhantes a Satanás e semelhantes a Cristo. As virtudes nos unem a Deus. Agora, o oposto disso realizam os vícios. Então, pelos vícios, que são pecados repetidos, que operam a ponto de despertar em nós uma certa necessidade, os vícios nos tornam dessemelhantes a Deus e semelhantes a Satanás. Né? De tal maneira que os virtuosos pertencem ao reino de Deus. Os virtuosos pertencem à cidade de Deus. Os viciosos pertencem à cidade do demônio ou aos infernos. Né? Então, nós mostramos de que lado estamos pelas nossas obras. Não é pelo nosso discurso que nós seremos salvos pelas nossas obras. Por isso Jesus diz no Evangelho, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Nós seremos salvos, então, pelas nossas obras. Porque nós podemos muito bem discursar, dar aulas e falar muito bonito, mas nossas obras são de pecado, de vícios e não de virtudes. E, portanto, estamos no caminho oposto ao do Evangelho. Mas vamos ler, então, a resposta dada por Santo Tomás. Ele diz o seguinte: há duas coisas a considerar na virtude, sua excelência e o seu fim. Na essência, perdão, né? Há duas coisas a considerar na virtude, sua essência e o seu fim. Na essência da virtude, pode-se considerar o que se apresenta diretamente e o que é consequência. Diretamente, a virtude implica a disposição de alguma coisa que se encontra bem conforme a sua natureza. Então, a virtude dispõe-nos segundo a nossa natureza. A virtude realiza a nossa natureza. Nos dá, portanto, a beatitude. De onde esta palavra do filósofo? A virtude é a disposição do que é perfeito para o melhor. Perfeito, entende-se o que está disposto segundo o modo de sua natureza. Então, é perfeito todo aquele que vive segundo a sua natureza. Todo aquele que faz aquilo para o qual Deus o criou para fazer. Os santos. Deus nos criou para sermos santos. Né? Consequentemente, a virtude é uma bondade. Porque a bondade consiste, para cada um, em encontrar-se bem segundo o modo de sua natureza. A virtude, portanto, nos torna pessoas boas. Né? E o fim da virtude são as boas ações, as boas obras, como se disse acima. Três coisas, portanto, se encontram em oposição à virtude. Ao fim que ela busca, opõe-se o pecado.
Então, se a finalidade da virtude é nos unir a Deus, o pecado faz com que nós estejamos separados de Deus quanto à graça. Então, ao fim que ela busca, opõe-se o pecado, pois este designa, propriamente falando, a ação desordenada. A ação virtuosa é aquela que é ordenada e devida, e enquanto a razão de virtude se segue ser uma certa bondade, a virtude opõe-se à malícia. Mas, enquanto há aquilo que diretamente é da razão de virtude, à virtude opõe-se o vício. Porque o vício de uma coisa parece ser não estar nas disposições que convém à sua natureza. Então, o vício nos faz viver de maneira contrária à nossa natureza. Se Deus nos criou para sermos bons, os vícios nos tornam maus. Se Deus nos criou para que fôssemos santos, os vícios nos tornam homens pecadores. Se Deus nos criou para que estivéssemos unidos a Ele, os vícios nos fazem estar separados de Deus com relação à graça. Né? Mas enquanto há aquilo que diretamente é da razão de virtude, à virtude opõe-se o vício. Porque o vício de uma coisa parece não estar nas disposições que convém à sua natureza. Donde a palavra de Santo Agostinho chama vício o que vês faltar à perfeição da natureza. Né? Unde Augustinus dixit, né? Quod perfectione nature deesse perpexerelis id voca vicium. Né? O vício é aquilo que falta à perfeição da natureza. O vício nunca nos realizará. Por mais que nos dê um certo prazer no momento, o vício corrobora para a nossa perdição, nos deforma, nos fere, enquanto imagem e semelhança de Deus. Portanto, o vício é contrário à virtude. Agora que São Tomás já deu sua resposta, ele também desmontará os argumentos que tinham sido dados a favor da objeção. Né? Então, Santo Tomás aqui irá refutar as falácias que foram apresentadas antes do sede contra. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que pecado, malícia e vício são contrários à virtude, mas não segundo o mesmo modo. O pecado opõe-se à virtude enquanto é operativa do bem. Então, se a virtude nos leva a operar, a agir bem, o pecado nos leva a operar, a agir mal. A malícia, enquanto é uma certa bondade. Então, se a virtude é uma bondade, nos torna bons, a malícia do vício justamente faz nossas obras más. E o vício, enquanto propriamente, é uma virtude. Então, o vício é contrário à essência da virtude. Quanto ao segundo, deve-se dizer que a virtude não implica somente a perfeição da potência que está no princípio do ato. Ela implica também a boa disposição do sujeito, que a possui, porque cada um age na medida em que está em ato. Portanto, é preciso que algo se encontre bem disposto para que seja operativo do bem. É nesse sentido que o vício opõe-se à virtude. Então, o vício se opõe à virtude porque nos faz estar mal dispostos para agir bem. O vício nos leva a estarmos bem dispostos a agir mal, não é? Se é que isso é possível, né? Ou seja, nós temos a disposição, o hábito para agir mal. Então, o vício torna más, os vícios tornam más nossas ações e, consequentemente, nos tornam pessoas más. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que Cícero afirma que a doença e as indisposições são partes do vício, porque nos corpos chamam doença a corrupção de todo o corpo, por exemplo, a febre ou algo semelhante. As indisposições, a doença com debilidade e vício, quando as partes do corpo estão em conflito entre si. E ainda que às vezes o corpo esteja doente sem indisposições,
Por exemplo, quando alguém está interiormente mal disposto, mas exteriormente não se vê impedido dos trabalhos costumeiros, no espírito, porém, como ele mesmo diz, estas duas coisas não podem se separar, a não ser pelo pensamento. É necessário, pois, que sempre que alguém esteja interiormente mal disposto, tendo uma afeição desordenada, se torne, em consequência, fraco para realizar os trabalhos devidos. Porque, como diz o Evangelho de Mateus, cada árvore se conhece por seu fruto, isto é, o homem pelas suas obras. Então, os vícios, na verdade, são nossas maiores fraquezas. Os vícios nos tornam pessoas fracas, enquanto as virtudes nos tornam pessoas fortes. Daí, virtuos. Né? Então, quer dizer, fraqueza é justamente quando nós provamos as consequências dos nossos pecados e dos nossos vícios. Os vícios, os pecados nos tornam fracos para lutar, fracos para adquirir a virtude. Mas o vício do espírito, conforme diz Cícero, no mesmo lugar, é um hábito ou afeição do espírito inconstante, em toda a vida, e incoerente consigo mesmo. Com efeito, isso se encontra sem doença ou indisposição. Por exemplo, quando alguém peca por fraqueza ou por paixão. Portanto, vício é algo mais do que a indisposição ou doença. Como também virtude é algo mais que saúde. Pois a saúde é também uma virtude, afirma o livro 7 da Física. Por isso, à virtude se opõe mais convenientemente o vício do que a indisposição ou a doença. Então, os vícios se opõem às virtudes. E aqui termina o artigo 1 da questão 71 da primeira parte da Suma Teológica. Por fim, então, convém-nos afirmar o seguinte: nós somos criados por Deus à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus nos foi dada por um dom gratuito da criação. Somos imagem de Deus, porque Deus nos criou assim. Ora, onde está a imagem de Deus em nós, propriamente dita? No corpo e na alma, mas sobretudo na alma e nas potências superiores da alma. Então, como Deus é uno e trino, nós temos apenas uma alma com três potências distintas: inteligência, vontade e memória. Como em Deus há uma única substância, uma única essência, mas três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Como Deus é uma substância imaterial, nossa alma é uma substância imaterial, a sua imagem. Como Deus é eterno, a sua imagem, nossa alma é imortal. Tem começo, mas não tem fim. Então a imagem de Deus em nós é dom gratuito da criação, mas a semelhança não. A semelhança não. Por quê? Porque nós podemos nos construir à semelhança com Deus, auxiliados sempre pela graça. Então, se nós correspondemos à graça divina e cultivamos virtudes, nós nos tornamos semelhantes a Cristo. E isso passa pela decisão do livre-arbítrio da vontade. Agora, se está ao nosso alcance nos tornarmos semelhantes a Deus, está também ao nosso alcance escolher nos tornarmos dessemelhantes a Deus. Porque quando escolhemos pecar, quando escolhemos permanecer no vício, quando escolhemos rejeitar a graça de Deus, nós então perseveramos no pecado mortal habitual. E então nos tornamos dessemelhantes a Deus e semelhantes ao demônio, para a nossa ruína e perdição. Então está ao nosso alcance nos tornarmos semelhantes ou dessemelhantes a Deus. Para que nos tornemos semelhantes a Deus e trilhemos o caminho da salvação e da santidade, é necessário uma vida virtuosa. É necessário renunciar e abandonar os vícios, converter-se e cultivar as virtudes, que nós não conquistamos de uma hora para outra. É um exercício ascético que pressupõe a graça de Deus, mas um exercício ascético constante, cotidiano. Então precisamos ter fibra, têmpera, ter uma vontade decidida a lutar pela vida virtuosa. E então, a bem-aventurada Virgem Maria possa ajudar-nos. Peçamos então a intercessão dela no final desta aula, para que então, guardados no Imaculado Coração da bem-aventurada Virgem Maria, ela nos conduza no caminho de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem. Fica o convite para se inscreverem em nosso canal, deixarem a curtida neste vídeo e também seguir-nos na nossa página no Instagram. Será sempre uma alegria tê-los conosco. Até a próxima.